Muito obrigado. Grande Sabrina. Começaremos, a gente já falou de energia, o problema no Brasil, então a gente vai para possível fusão de gigantes no mundo de esportes a motor. Então se liga, foi uma reportagem da Bloomberg. A Liberty Media Corp, que é a dona da Fórmula 1, quer adquirir o Campeonato Mundial de MotoGP. São os dois principais campeonatos de esportes a motor. E para isso, ela pretende pagar 3,8 bilhões de dólares. Parte em dinheiro, parte em ações. O banco Goldman Sachs fizeram uma oferta, falou, vocês podem pegar dinheiro emprestado a 850 milhões. E aí, a gente deve ter, ainda esse ano, uma resolução disso. Eu espero que dê certo, elas juntas devem valer mais do que elas separadas. De certa forma, a Fórmula 1 teve uma crise, né? Virou, antes, não sei se vocês lembram, o Galvão Bueno, na TV aberta, depois chegou para a Band, mas é uma coisa meio de nicho, não é todo mundo que vê. Então, e não tem um ídolo do brasileiro também. Já faz tempo. Não, mas isso no mundo, né? A fusão, faz tempo, né, que não tem nenhum brasileiro, eu acho. Exato. Correndo, o último foi o quê? O Massa? Tentamos um Bruno Senna, mas também tem o sobrinho do Fittipaldi também. Não foi, né, Sami? Não foi dessa vez, enfim, a gente fica torcendo. Agora, outra coisa interessante é que ninguém mais liga pra Fórmula 1. Ninguém liga. Acabou. Quem é nicho, como você falou. Então, mas eu lembro que... Você sabe que TV, vale pra nós também, canais de mídia, você tem duas coisas. Uma é a audiência, que te dá prestígio, e a outra é patrocínio. A história da Fórmula 1 é que pega uma bolha muito seleta, um público muito seleto, e aí o patrocínio é muito alto. Então eu já vi várias vezes em outras emissoras até programas de pouca audiência serem muito rentáveis porque pegavam um nicho específico e aí você tem um patrocínio. E também já vi da audiência. Já vi lugares que dá audiência, mas dá prejuízo porque ninguém quer patrocinar, seja pelo público, seja pelo conteúdo do programa. É verdade. Então a Fórmula 1 pode ser interessante. Agora, outra coisa interessante foi que fizeram um conselho empresarial Brasil e China e fizeram uma pesquisa. A eletricidade liderou os investimentos chineses do Brasil em 2023, sendo 39% do total. Depois veio o setor automotivo com 33%. O setor automotivo cresceu 56%, o setor automotivo chinês. E aí você tem dois componentes, o BYD, que é parceiro nosso, e o GWM. Que é o concorrente. Iracemópolis, o GWM, e o BYD em Camaçari. Mas o BYD é melhor. É melhor, mas os dois fizeram investimentos. As importações brasileiras, no ano passado, de carros chineses, foi de 582% maior do que no outro. E no primeiro semestre a gente já tem uma redução dessa tendência. Por quê? Porque a BYD vai começar no final desse ano e no começo do ano que vem já produzir carros aqui no Brasil. Agora, o pessoal fala, não, porque o brasileiro está preocupado com a sustentabilidade. Eu acho, Emílio, que não é a sustentabilidade. O cara quer preço e qualidade. Sim. Acontece que também é sustentável, mas se não tivesse preço e qualidade, ninguém dava a menor bola pra isso. Mas esses carros aí, os caras mudaram o jeito do carro, né? Não, mudaram a indústria, né, cara? Mas estão quebrando os europeus. A Volkswagen diminuiu. Mas você viu lá o Trump também tá falando. Né? Porque é um carro que, pô, ele tem menos peça, é outra pega. É outra tecnologia, coisa, né? Coisa, e democratizou, né? Porque eram carros que tinham um valor muito mais alto, agora o cara consegue ter, né? E também, mas muda toda a lógica. Mas a Tesla, por exemplo, quem faz a bateria para Tesla é o chinês. Então, assim, não dá para falar muito em carros... Que veio da bateria do celular, né, Sami? A tecnologia. É uma expansão, né? Agora, tá todo mundo correndo atrás. A GM falou que vai investir 5 bi de reais para lançar um carro híbrido e flex em 2025.
A Volkswagen na Alemanha reduziu pela primeira vez, reduziu fábricas por uma questão de custo, está mudando o mundo. E também a forma que as pessoas... Porque o que acontece? A gente chama isso em economia de externalidades positivas. Então, assim, o que adianta só eu ter e-mail? Se só eu tenho e-mail e ninguém mais tem, eu não consigo mandar para ninguém. Carro elétrico é um pouco disso, porque à medida que muita gente vai tendo, você vai compondo uma infraestrutura para recarregar, até para ter um mercado de segunda mão, de você comprar, de trocar peças. E a última coisa, que isso não estava previsto, mas já que falamos da outra, eu quero trazer o seguinte: você sabe o que é a memória falsa? O ser humano, ele lembra de coisas que não aconteceram. Sério? O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram listas de palavras e deram para as pessoas. Dá uma olhada nessa lista. Aí tinha lá, sei lá, ovos, pão, farinha, lista de palavras. E depois disso, perguntavam para as pessoas quais daquelas palavras estavam na lista ou não. E o cara lembra de um monte de palavra que não estava na lista. Ou seja, o ser humano inventa. Exatamente. E inventa também, tem aplicações disso para testemunhas de crimes. Que o cara às vezes reconhece pessoas que nunca estiveram. Então, que loucura. O quanto confiável é a nossa memória. Então, cuidado, a memória falsa é algo, alguns mais propensos, outros menos, mas que acontece com... Que louco. Com frequência. Pior é inventar ou pior é não lembrar? Mas não é, ele não é de má fé, não. Sim. Ele acha que é. Ele acha que existiu. Assim, eu sei disso. Uma falsa memória. É, uma falsa memória e acontece muito disso. Então, você vai no podcast, você inventa umas histórias. Exato. Você acha que aconteceu. Exatamente. Você vai lá e conta uma puta história. Mas acontece isso. Acontece. Se você pegar principalmente coisas antigas, a gente tem às vezes uma memória afetiva de uma coisa que não era bem assim. Você fala, não, que saudades daquela época. Principalmente quando é pra falar bem de você mesmo. Sim. Aí, aquela época era fantástica. Eu adorava. O ser humano é danado. Mas acontece. O ser humano é um macaco bem danado. Né? Treinado. Bem danadinho. Acabou? Dito isso, Piririm, pororó. E o dólar? Dança do animal. Cadê o animal? Tá aí, ó. Tá alongando. Cadê o animal? O animal está alongando. Tá alongando. Entra o animal. É a dancinha do animal. Sempre uma coreografia nova. Ó, é um twist. Ó, a dança dele. É o Beatles. Olha o cabelo. Maravilhoso. É um macaco? É um macaco sem macaquinho. Macaco sem rabo. É o macaco que perdeu o rabo. Ou a macaca. É que ele tinha o rabo preso. A dancinha do animal. A dancinha do animal. É a dancinha do animal. Como é que está o nosso dólar? Outro ritmo. Neste momento, o dólar opera em levíssima queda de 0,18% aos R$ 5,64. E o tamanho do rombo? O tamanho do rombo... Como está o rombo? O déficit nominal do governo bateu recorde do Lula. Tem desde 2016, por exemplo, na pandemia, em janeiro de 2021, causa da pandemia, a gente tinha um rombo nominal do setor público, acumulado nos últimos 12 meses até então, de 1 trilhão e 16 bilhões. Agora, a gente está com 1 trilhão e 108 bilhões. Pra você ter uma ideia. Salva de palmas para o rombo. Para você ter uma ideia, o governo Lula pegou na virada, né, dezembro de 2022, o acumulado era 460 bilhões de déficit. Então, mais que dobrou o rombo. Claro que entra juros disso, mas é preocupante. A gente vai pagar a conta. Eu até falei disso ontem. Existe uma troca quando você faz gastos de crescimento esse ano, abrindo mão do ano que vem. Porque as coisas, aqui se faz, aqui se paga. É o cartão de crédito. É o Delari na balada. Ele tá rico na balada, mas depois... A conta então, chega. Esse PIB aí, ó, que deu, que a turma fala, não, e o PIB? Esse PIB aí é o cartão. Sabe o cartão quando você passa antes? Com vontade. Não, dá uma dividida aí no cartão, que o ano que vem a conta, meu. Paga o mínimo. É o grosso. O gasto com o juro da dívida está no maior nível da série histórica, que foi iniciado em 2002. Só de juro, 835 bilhões. Então, eu gostaria de mostrar para você o nabo que a gente vai ter. O nabo. O nabo
que eles demoram um pouco. O grosso. Aí, ó. Esse é o nabo que toda a população sentirá brevemente. Uma salva de palmas para o nabo. E esse aí não parece menor. Dito isso, nós vamos para ele